Muito bem, pessoal. Então vamos retomar aqui nosso estudo. Nós paramos no último vídeo, no número 27. Vamos continuar com o número 28. O que quer dizer Criador do céu e da terra? Criar quer dizer fazer do nada. Portanto, Deus disse Criador do céu e da terra, porque fez do nada o céu e a terra e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. Então, o que significa dizer isso? Significa de que Deus não criou partindo de uma matéria já existente, ou de alguma coisa já existente, ou de uma ideia já existente. Ele criou do nada, ex nihilo, como diz na teologia, né? Do nada. Quando nós vamos criar alguma coisa, a gente pega coisas já existentes, na verdade não criamos, transformamos, né? Santos Drummond, quando criou o avião, pegou peças, pegou materiais, usou a aerodinâmica, usou o vento que já existia. Então, ele usou coisas que já existiam, que combinadas deram o avião. Então, de alguma forma, ele não criou alguma coisa, ele juntou, né, coisas e fez ali, então, uma coisa diferente, certo? Deus não fez assim. Deus, ele criou absolutamente do nada. Não existia matéria, ele fez existir. Não existia um sol, ele fez existir. Não existia uma lua, ele fez existir. Não existia água, não existia terra, não existia ar, não existia o tempo, né? Porque Deus criou também o tempo. Deus criou conceito de passado, presente e futuro, tudo isso é criação de Deus. Porque para Deus nada disso existe, ele é eterno, né, e infinito. Portanto, a criação de Deus é criação do nada. Ele criou céu e terra, tudo que existe, todas as coisas criadas, o céu e na terra, foram criadas do nada por Deus. O mundo foi criado somente pelo Pai? Resposta: o mundo foi criado igualmente por todas as três pessoas divinas, porque aquilo que uma pessoa faz relativamente às criaturas, fazem-no com um só e o mesmo ato também as outras. Nós vamos ver isso muito durante o nosso estudo, porque isso é uma coisa que precisa ficar assim bem claro e evidente, que a nossa fé nos ensina que nós temos um único Deus, um Deus. Mas esse Deus, ele existe em três pessoas. É um Deus em três pessoas, tá? Não são três deuses. Não é Deus Pai, é um Deus, Deus Filho é outro Filho, Deus Espírito Santo é outro Deus. Não. Existe um único Deus e esse Deus existe em três pessoas. Para nós, isso é um pouco complicado de entender, porque primeiro porque a nossa inteligência é limitada, né? Nossa inteligência é pequenininha para entender a grandiosidade da sabedoria e imensidão de Deus. Mas a gente pode entender aquilo que Deus quis nos revelar para que a gente pudesse saber que a coisa é assim. Não entendemos exatamente como, mas sabemos que ela é. Porque para nós, três pessoas são três pessoas diferentes. Não conseguimos imaginar três pessoas sendo um só. Não, três pessoas são três pessoas. O João, a Maria e o Pedro. O João é uma pessoa, é uma coisa, é um humano. A Maria é outra coisa, é outra pessoa, é outro humano. O Pedro é outra pessoa, outra coisa, outro humano. E Pai, Filho e Espírito Santo, apesar de eles estarem, de serem, melhor dizendo, pessoas distintas, né? Serem pessoas distintas, eles são um único Deus. Três pessoas distintas em um único Deus. Como isso é possível, Padre, que três pessoas distintas sejam uma única coisa? Esse é o grande mistério da fé. Isso nós só saberemos, só entenderemos quando chegarmos no céu. Se é que Deus quiser revelar isso lá em cima, né? Aí vai da vontade de Deus de revelar ou não isso. Muito bem. Próximo ponto. Por que então a criação se atribui particularmente ao Pai? Já que o Pai, Filho e Espírito Santo estiveram na criação, né? Não foi assim, o Pai criou e o Filho e o Espírito Santo ficaram num cantinho lá esperando. Não. Pai, Filho e Espírito Santo estiveram na criação, exerceram a criação. Por que isso? Então, por que se atribui sempre ao Pai? A gente fala Deus Pai Criador. Então, vamos ver a resposta. Atribui-se a criação particularmente ao Pai, porque a criação é efeito da onipotência divina, a qual se atribui particularmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo. Embora todas as três pessoas tenham a mesma onipotência, a mesma sabedoria e a mesma bondade. Então, vejam, a divindade, ela é a mesma, porque é um único Deus. Então, Deus Pai é onipotente, assim como Deus Filho e Espírito Santo também são, porque são um único Deus. Mas a gente geralmente atribui, é uma questão de atribuição, a onipotência a Deus Pai, porque a sua missão é a criacional.
né? Mas tá, então Deus Pai criou sozinho, os dois estiveram ali sempre, sempre estão juntos. E a gente consegue perceber isso de forma bem evidente na criação. Quando nós lemos ali o relato em Gênesis, diz assim, né? E Deus disse, faça-se a luz. E Deus disse, faça-se a terra. E Deus disse, faça-se as águas. Esse Deus disse, esse dizer, essa palavra de Deus, esse verbo, né? O verbo é uma palavra que exprime uma ação, né? Então, este verbo, essa palavra de Deus que fez a coisa, nós ouvimos depois no Evangelho de São João, no prólogo, dizendo assim: e o verbo, ou a palavra, se fez carne. Então, o que é essa palavra que Deus disse? O próprio Filho. O próprio Filho está ali expresso. E também no texto bíblico do Gênesis, nós vemos Deus que sopra, por exemplo, a narina do ser humano. Ele cria ali o ser humano com barro e sopra. Esse sopro, esse ruá, né, é o sopro, é a brisa, é o espírito. Então ali está o Espírito Santo, aquele que vivifica, que dá vida e que santifica toda a criação. É o Pai quem cria, mas pela ação, pela palavra, pelo Filho, por meio do Filho, na ação do Espírito Santo, certo? Mas se atribui ao Pai porque a onipotência, apesar de ser dos três igualmente, ela é sempre atribuída ao Pai, assim como a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo. Isso não significa que só o Filho é sábio ou só o Espírito é bom. Pai, Filho e Espírito Santo são sábios, são bons e são onipotentes. 31. Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou? Ou será que ele só criou e abandonou? Resposta: sim. Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou, conserva-as e as governa com a sua infinita bondade e sabedoria. Olha aqui a bondade e sabedoria, né? Que se atribui ao Filho, Espírito Santo. Pois é. Deus Pai a conserva, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? O único Deus, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, a Santíssima Trindade, conserva e governa com a sua infinita bondade e sabedoria. E nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou permita. Então, a primeira coisa nós temos que ter bastante claro aqui: Deus não abandona a sua criação. Ele permanece o tempo inteiro, até porque tudo que existe, está baseado na existência de Deus, né? Tudo que existe é baseado na existência de Deus. Então, vamos fazer uma comparação. Este livro é feito do quê? De papel, certo? Se de repente, o papel deixasse de existir, esse livro continuaria existindo? Não, porque ele não tem mais a existência dele, que é o papel. É uma comparação um pouquinho fraca, mas para entender que é o seguinte: a nossa existência está em Deus. Se Deus parar de pensar um único segundo em nós, um milésimo, uma fração de milésimo de segundo, nós simplesmente deixaríamos de existir. Portanto, Deus está pensando em nós o tempo todo, o tempo todo. Deus está cuidando de nós, Deus está zelando por nós o tempo inteiro. Tá? Primeira coisa. Segundo, que é a partezinha final da resposta 31. Nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou permita, né? Ou seja, existe na vontade de Deus a vontade objetiva, aquilo que Deus realmente quer, e a vontade permissiva, que não é o que exatamente Deus quer, mas ele permite que isso aconteça. E aí podemos ir logo para a pergunta 32, que certamente aparece na cabeça de todo mundo quando a gente fala que Deus permite coisas que ele não quer, né? Pergunta 32. Por que dizeis que nada sucede sem que Deus o queira ou permita? Nada sucede sem que Deus queira ou permita, porque há coisas que Deus quer e manda, e outras que ele não quer, mas não impede, como, por exemplo, o pecado. E por que Deus, então, não impede esse pecado? Pergunta 33. Por que ele não impede esse mal? Deus não impede o pecado, porque até do abuso que o homem faz da liberdade que ele lhe concedeu, sabe tirar um bem. Porque o pecado é um abuso da liberdade. Nós somos livres. Livres, sobretudo, para amar a Deus. Mas nós também, na nossa liberdade, podemos abusar dessa liberdade e não amar a Deus e cometer o pecado. E até mesmo disso, Deus, que é onipotente, consegue tirar um bem. E assim faz resplandecer ainda mais a sua misericórdia ou a sua justiça. Então, Deus sempre se permite o mal, é porque dali certamente um bem muito maior será tirado. Deus jamais permitiria o mal que não pudesse gerar um bem maior. Certo? Assim nós concluímos essa primeira parte do capítulo 2.
sobre Deus Pai da criação, de forma geral, porque agora nós vamos passar sobre 2 pontos da criação bem específicos. O próximo agora é sobre os anjos e depois sobre o ser humano, sobre o homem, tá? Que são as criaturas de Deus assim que mais nos chamam, que mais estão próximas do próprio Deus, né? Porque possuem ali espírito. Muito bem, vamos ver. Então, a pergunta 34, agora falando sobre os anjos, então, ele vai falar justamente que as criaturas mais nobres, as mais nobres criadas por Deus, são os anjos. As criaturas mais nobres são os anjos. Os anjos são criaturas inteligentes e puramente espirituais, sem corpo. Veja, os anjos são as criaturas mais nobres. Por quê? São criaturas inteligentes e puramente espirituais. Não tem corpo. Portanto, não há distinção de corpo e alma, como depois nós vamos ver no ser humano. Os anjos são puro espírito, portanto, pura inteligência. Né? Eles conhecem as coisas, conhecem os dons, conhecem os projetos de Deus, conhecem as consequências de forma bastante completa, que nós não humanos temos que batalhar, lutar para ir conseguindo aos pouquinhos, e se Deus nos der a graça, então, de chegarmos ao céu, lá nós teremos de forma mais completa também. Mas hoje os anjos, que não são aí limitados pelo corpo, e eles são puramente espirituais, portanto, são criaturas inteligentes. Por isso, são criaturas mais nobres do que o ser humano. Mas depois nós vamos ver, só vou antecipar aqui um pouquinho, que o ser humano, apesar de não ser a mais nobre, porque o mais nobre é o anjo, é a criatura mais completa, é o resumo da criação. O ser humano é o resumo da criação. E, o que é mais importante ainda, o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Né? Que isso, além de qualquer outra nobreza, dá uma dignidade infinitamente maior, sobretudo quando Deus os acolhe e nos adota como seus filhos. Né? Pergunta 36. Para que fim Deus criou os anjos? Deus criou os anjos para ser, por eles, honrado e servido. Oh, mas então Deus criou os anjos para serem seus escravos, praticamente? Que absurdo, que Deus horroroso. Calma lá. Sim, os anjos existem para honrar e servir a Deus. Ótimo. Mas, mediante essa honra e esse serviço, esse Deus que não escraviza os anjos, porque os anjos também têm liberdade, nós logo vamos ver que eles podem fazer escolhas, mas esse Deus que criou os anjos para honrar e servi-lo, continua a resposta 36, faz eternamente felizes. Aqueles anjos que o honram e o servem serão eternamente felizes. Olha o tamanho da bondade, da grandeza de Deus. Uma troca injusta, né? Deus concede algo infinitamente maior em troca da honra e do serviço. A felicidade eterna. 37. Que forma e figura têm os anjos? Os anjos não têm forma nem figura alguma sensível, porque são puros espíritos, portanto não têm corpo, né? Criados por Deus para subsistirem, sem ter de estar unidos a corpo algum. Portanto, os anjos não têm corpo, então eles não têm uma forma. Ah, será que eles parecem um humano, uma águia, um cachorro, uma pedra, uma água, o ar? O que eles parecem? Não, eles não têm forma. Eles não têm forma, porque não possuem corpo, não estão unidos a corpo. Mas aí, então, ainda mais olhando para esse nosso quadro aqui atrás, né? A gente pode perguntar assim, né? Mas, pergunta 38. Por que então se representam os anjos com formas sensíveis? Sensível quer dizer que remete aos sentidos, né? Que a gente pode ver, que a gente pode ouvir, ou pode tocar, enfim. Por que a gente representa os anjos aqui dessa forma, como a gente pode ver aqui nesse quadro, por exemplo, aqui ao lado do anjo da guarda, né? Um ser humano, uma forma humana com asas. Por que a gente representa sempre o anjo é representado dessa forma, né? Já que eles não têm corpo, já que não tem forma real, né? Resposta. Representam-se os anjos com formas sensíveis por 2 motivos. Primeiro, para auxiliar a nossa imaginação. Nós precisamos, como seres humanos, que temos sentidos, que precisamos dos sentidos para tudo, né? Nós precisamos ver, nós precisamos ouvir, nós precisamos sentir, nós precisamos tocar, nós precisamos cheirar as coisas para fazer as experiências.
E para que a gente pudesse entender e ter essa maior proximidade com a realidade angélica, com os anjos, então se coloca em forma sensível, mais fácil de falar assim, de forma visível, né? A figura dos anjos, apesar de não terem nenhuma forma sensível os anjos. Segundo, porque assim os anjos aparecem muitas vezes aos homens, como lemos na Sagrada Escritura. Várias vezes nós vemos a aparição dos anjos, né? A pessoas, a seres humanos. A mais conhecida, a mais famosa, apesar de também ter algumas do Antigo Testamento, mas a mais famosa é quando o anjo Gabriel aparece à Virgem Maria. Né? Então ela vê o anjo, ela fala com o anjo, né? Então ela vê, ela ouve o anjo, né? E quando eles aparecem, sempre aparecem nessa forma humana. Então, essa é a forma, apesar de não ser uma forma real deles, é a forma com que Deus permitiu que sempre os homens, mulheres, enxergassem os anjos. Portanto, essa é a forma que se representa. Apesar de não ser uma forma real, é uma forma que nos ajuda a entender a realidade angélica, né? Mais ou menos para explicar um pouco isso, né? A figura de um homem, porque o homem é a única criatura inteligente, a única criatura na natureza, aqui na nossa Terra, que a gente consegue ver, que tem inteligência, só o ser humano, não existe outra criatura inteligente. Apesar de a gente não ter toda a inteligência, porque nós somos puros espíritos como os anjos, temos inteligência, né? Então, a única figura inteligente, mas é um anjo com asas, um anjo alado. Por quê? Porque ele não tem essa limitação que nós temos, né, de ficar num lugar, de ter que... Então, tem um pouco essa figura daquele que voa, né? Aquele que é livre, que sai, né? Os anjos não têm essa limitação espaço-temporal, né? O meu anjo da guarda pode estar aqui comigo, eu posso pedir para que ele lá ajude o anjo da guarda do meu pai a cuidar do meu pai, já vai estar lá, ele não precisa, então eu vou pegar um ônibus, vou para lá, não precisa, ele não tem essa limitação, ele está aonde precisa estar, né? Então, por isso, com asas, né? Para manifestar que ele, então, ele é mais livre, é, mais fácil de se mover, enfim, do que o ser humano normal, né? Então, por isso, um homem com asas. Mais ou menos isso, né? Claro, isso é uma explicação bastante pobre ainda, mas para que a gente entenda por que exatamente assim que é a representação, né? 39. Todos os anjos foram fiéis a Deus? Resposta: nem todos os anjos foram fiéis a Deus, mas muitos, por soberba, pretenderam ser iguais a Deus e independentes do poder de Deus, e por este pecado foram excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno. Então vejam que os anjos foram criados para honrar e servir a Deus, mas não foram obrigados a fazer isso, eles tinham liberdade. Só que, vejam uma coisa, como os anjos são puro espírito e, portanto, eles têm a inteligência completa, necessária, eles não têm como mudar uma escolha. Porque quando um anjo toma uma escolha, diferente de nós, que escolhemos alguma coisa e depois percebemos, eu não fiz a escolha certa, não devia ter feito isso, aí eu me arrependo, aí eu posso fazer de outra forma e busco o perdão de Deus e tudo isso, né? Por quê? Porque a minha inteligência é limitada, quando eu fiz uma coisa eu tinha um entendimento, depois o entendimento mudou, cresceu, alterou, e eu mudo de ideia, né? Eu me arrependo, enfim. O anjo não tem isso, porque quando ele toma uma decisão, ele toma uma decisão já sabendo de todas as consequências, já sabendo de toda a verdade, já sabendo de tudo aquilo que pode ser conhecido. Então, o anjo não faz parte da natureza dele mudar de opinião, mudar de ideia. Ele, quando toma uma decisão, é porque ele já conhece todas as coisas, diferente de nós que vamos conhecendo aos poucos. Por isso que, então, os anjos que decidiram que não seriam fiéis a Deus, não serviriam a Deus. Esse é o lema desses anjos que foram infiéis, o non serviam, não servirei a Deus. Então, esses que decidiram não servir a Deus, porque queriam ser iguais a Deus, né? O pecado da soberba, né? De querer ser igual a Deus, não estar sob o poder de Deus, mas ter o poder próprio, querer ser como Deus. Então, esse pecado da soberba. Que os anjos que cometeram esse pecado e que não quiseram servir a Deus, portanto, foram excluídos para sempre do paraíso, porque no céu, no paraíso, só podem estar aqueles que vivem em Deus. O céu é isso, né? É viver em Deus. Então, como que eu vou viver em Deus se eu não quero nem servi-lo? Como é que eu vou viver contra Deus dentro de Deus? Não dá para fazer isso. Por isso foram excluídos do paraíso e condenados, então, ao inferno
que é o lugar do ódio a Deus, né? O lugar da eterna desgraça. Ah, mas então esses anjos podem se arrepender? Não, não podem porque não faz parte da natureza deles. Eles já sabiam do que era necessário e decidiram odiar a Deus. Como se chamam, pergunta 40, como se chamam os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno? Chamam-se demônios e o seu chefe chama-se Lúcifer ou Satanás. Então, esses são nomes que a gente conhece, né? Demônios, então, são todos os anjos que negaram a Deus, que não servem a Deus, que desobedeceram a Deus, e o chefe de todos eles é Lúcifer ou Satanás. Então, todos os demônios, inclusive Lúcifer, eram anjos, são criaturas angélicas, só que criaturas angélicas que decidem não servir a Deus. 41. Os demônios podem nos fazer algum mal? Sim, podem fazer-nos muito mal à alma e ao corpo, se Deus lhes der licença, sobretudo tentando-nos a pecar. Lembram da vontade permissiva de Deus? Não é que Deus quer que os demônios nos façam mal, mas ele permite, porque a partir dessas tentações que eles farão ao mal, das tentações ao pecado, dali Deus pode tirar um bem muito maior. Vamos entender isso vendo a pergunta 42. Resposta, melhor, né? Os demônios nos tentam pela inveja que nos têm e que lhes faz desejar a nossa eterna condenação e por ódio a Deus. Bom, inveja eles têm de nós, primeiro, porque nós somos feitos à imagem e criatura de Deus. Segundo, porque o próprio Deus assumiu a nossa condição e não a condição de um anjo. Então, eles têm inveja do ser humano, por ser imagem e semelhança de Deus e ter sido elevado à condição de filho, e não ele, que é uma criatura mais nobre do que o ser humano, que não foi elevado à condição de filho, né? E o ser humano foi. Portanto, os demônios têm inveja dos seres humanos. E por ódio a Deus, porque já que eles odeiam a Deus por Deus ter feito isso, então, e Deus nos ama, então fazer-nos sofrer também faz Deus sofrer. Muito bem. E Deus permite as tentações a fim de que nós, vencendo essas tentações com a sua graça, com a graça de Deus, pratiquemos as virtudes e alcancemos merecimentos para o céu. Então aqui já está bem explícito qual é o bem maior. Quando os demônios nos tentam, então nós temos a chance de vencer com a graça, sempre com a graça de Deus, não com a nossa força, que isso não é possível, mas recebendo a graça de Deus, vencer as tentações e vencer as tentações, crescer, praticar e crescer nas virtudes e assim ter os merecimentos do céu, ou seja, buscar o céu, buscar ser cada vez mais semelhante ao próprio Deus, ao coração de Cristo, né? Então, quando nós somos tentados, é uma chance que nós temos de amar a Deus, né? A tentação em si, ela não é de pronto um mal, ela só passa a ser um mal quando eu caio na tentação e faço o pecado. Agora, quando eu sou tentado e consigo vencer, buscando a graça de Deus, consigo vencer a tentação, isso não só não é um mal, como é um grande bem, porque isso me aproxima do céu, né? Me faz mais próximo, mais parecido com Deus. Como podemos vencer as tentações? Vencem-se as tentações com a vigilância, com a oração e com a mortificação cristã. Três coisas que não por acaso são as três coisas que a igreja nos pede no tempo da quaresma. A igreja sempre fala, né? Usa palavras um pouquinho diferentes, mas fala a mesma coisa, né? Oração, jejum e esmola, ou caridade, né? Oração, jejum e caridade. E aqui, então, oração está com a mesma palavra, oração, que é de fato essa união com Deus, elevar a alma, elevar a nossa alma até Deus, né? Diante das múltiplas formas de oração que existem, de diálogo com Deus. A mortificação, que é o jejum, né? Então eu vou mortificar o meu corpo, a minha vontade, para treinar a minha alma a rejeitar a rejeitar alguma coisa que eu tenho vontade, que eu tenho desejo, né? Para que quando chegar o momento do pecado, eu também consiga rejeitar. Quando eu faço um jejum, eu não vou rejeitar alguma coisa má necessariamente. Por exemplo, vou fazer um jejum de carne, então eu não vou comer carne. Comer carne é um pecado? Não é pecado. Por que eu faço jejum de carne? Para treinar a minha alma, porque eu vou ver aquela carne, eu vou ter muita vontade de comer. Eu vou assim, mas eu tenho vontade, mas eu não vou comer. Então eu estou treinando a minha alma a rejeitar algo que eu quero muito. A ponto de que um dia, quando eu estiver diante de um pecado, então de repente eu estou diante de uma tentação sexual, por exemplo, está ali um homem, uma mulher, alguma cena, alguma coisa que me atraia, e eu
tenho vontade de ir lá e trair ali a esposa, trair o esposo, ou aqueles que são celibatários, trair a promessa feita a Deus, ou aqueles que ainda não são casados, são celibatários, de trair a pureza, e você fica ali, eu quero, mas como você já está treinado a não pegar tudo que você quer, então você rejeita aquilo. Ou não só isso, outros pecados, né? Aí eu quero muito falar o que aconteceu, fazer aquela foquinha ali, mas não é porque eu quero que eu vou fazer, então eu estou acostumado a segurar aquilo que eu quero. E esse exercício eu faço no jejum, ou como está dito aqui no livro, como se vence as tentações, da mortificação. E por fim, na vigilância, né? Estar sempre atento, que a gente pode chamar aqui também da caridade, a gente pode unir isso à caridade. Porque a caridade, a esmola que seja, é você estar atento ao bem que você pode fazer e ao mal que deve evitar, né? E efetivamente fazê-lo, né? Ali reside a caridade. 44. Os anjos que se conservaram fiéis a Deus, como se chamam? Os que foram infiéis, demônios, né? E os que foram fiéis, então, anjos bons, espíritos celestes ou simplesmente de anjos, que é o mais usual, né? O mais comum. Anjos são os bons, demônios são os maus. 45. O que aconteceu aos anjos que se conservaram fiéis a Deus? Os infiéis foram ao inferno, e os fiéis? Os anjos fiéis a Deus foram confirmados em graça, gozam para sempre da visão de Deus, estão sempre diante de Deus, vendo a Deus, amam-no, bendizem-no e louvam-no eternamente. Ou seja, cumprem aquilo pelo qual eles foram criados, né? Para honrar e servir a Deus, né? Amando-o, bendizendo e louvando por todo sempre. E recebem aquilo que Deus também prometeu a eles, a eternidade feliz. 46. Deus serve-se dos anjos como seus ministros? Sim, Deus se serve dos anjos como ministros, especialmente confia a muitos dentre eles o ofício de nossos guardas e protetores. Então, primeira coisa que nós temos que ter em mente é que Deus usa anjos para muitos ministérios, né? Por exemplo, o arcanjo Gabriel é o anjo que anuncia, o arcanjo Miguel é o arcanjo que vence Satanás pela espada da humildade, é o anjo guerreiro. O arcanjo Rafael é o arcanjo que cura, né? Rafael significa Deus cura, né? São os três arcanjos que aparecem na Sagrada Escritura. E existem várias ministérios que Deus confia aos anjos, e muitos deles recebem o ministério de ser anjos protetores, ou anjos guardiões, né? Anjos da guarda. Porque todos nós temos um anjo da guarda, né? Todos nós, aí existe uma discussão, alguns dizem que é na hora da concepção, outros na hora do nascimento, enfim. Todos nós recebemos um anjo da guarda na vinda a este mundo. Todos nós. Cada um de nós recebe um anjo para ficar o tempo inteiro junto de você. Enquanto está acordado, dormindo, fazendo coisa certa, fazendo coisa errada. O anjo sempre estará com você. Sempre estará com você. E a missão dele é te guardar, te proteger, não só de perigos materiais, né? Como às vezes a gente pensa, né? Também isso, claro, pode nos proteger, sem problema nenhum. Mas, sobretudo, do perigo maior, que é o perigo da morte eterna, do pecado, da condenação ao inferno, né? Então, nós temos esses protetores, temos esses anjos concedidos por Deus, e nós rejeitamos muitas vezes esses anjos. Nós rejeitamos essa ajuda, né? Ah, padre, eu nunca fiz isso. Não, não é que você faz subjetivamente às vezes. Você simplesmente esquece, né? E faz as coisas como se não existisse alguém ali junto de você, né? Então, cada um tem o seu anjo da guarda. E aí vem a pergunta 47. E nós devemos ter alguma particular devoção ao nosso anjo da guarda? Eu devo ter devoção ao meu anjo da guarda? Sim, devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda, honrá-lo, implorar o seu auxílio, seguir as suas inspirações e ser-lhes reconhecidos pela assistência contínua que nos dá. Ser agradecidos, porque ele, apesar de ser um ser mais nobre do que eu, está ao meu serviço. Não porque eu sou bom ou sou o seu chefe, mas porque ele está obedecendo a Deus, está amando a Deus, me ajudando, né? Me guiando, me iluminando. Então, ser eternamente grato ao anjo, primeiro ser grato a Deus por ter me enviado ao anjo, e ser grato ao anjo por ele ser este anjo bom, esse anjo obediente a Deus, que então me guarda e me protege do mal, certo?
Então, lembre-se sempre, não é só para as crianças isso. Muito cuidado, né? Para as crianças, geralmente a gente fala, né? O anjinho da guarda, reza pro anjinho. E às vezes parece que anjinho é uma coisa só para criancinha, né? Só para enganar a criancinha, para ela não ficar com medo do escuro. Coisa... Não, não, não. Anjo é uma coisa real. Uma coisa real. Anjo faz parte da nossa fé. Anjo é tão real quanto um ser humano. E você tem o seu anjo da guarda, você tem conversado, tem falado com o seu anjo da guarda, tem pedido ao seu anjo da guarda, né? Então, assim, tenha esse cuidado de ter essa devoção, de ter essa proximidade com o seu anjo da guarda, tá bem? Muito bem, agora vamos para a terceira parte deste capítulo, que fala sobre o homem, né? Aqui estão fazendo a ressalva, né? Sem aí reclamações inúteis, né? Ah, o homem e a mulher não, o homem aqui é tratado como ser humano, tá? Uma nomenclatura que por séculos nunca teve problema nenhum e de repente agora os grandes iluminados acham que é uma grande ofensa. Quando está falando aqui, homem está falando da raça humana, do ser humano, tá bom? Então, quando fala homem, aí é homem e mulher, tá bem? Quando tiver que diferenciar o que é o homem e o que é a mulher, vai ser diferenciado. Mas se fala homem de forma genérica, quer dizer que é todo ser humano, tá bom? Pergunta 48. Qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra? Lembra qual é a criatura mais nobre de Deus? Os anjos. Mas sobre a terra, qual é a criatura mais nobre? O homem, o ser humano. Tá? O homem é uma criatura racional composta de alma e corpo, diferente dos anjos que são puro espírito. O homem é composto de alma e de corpo. 50. A alma é a parte mais nobre do homem, porque é a substância espiritual dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. Então, a nossa alma é aquilo que nos dá a capacidade de conhecer, de amar a Deus, pela inteligência, pela vontade. A inteligência é aquilo que eu sou capaz de conhecer e aquilo que eu desejo, que eu quero, que eu busco. Né? E vontade aqui não é só sentimental, né? Aí eu gosto, não é eu gosto disso, é eu quero isso, né? Por exemplo, né? É, ai, eu, por exemplo, eu quero emagrecer, eu tenho vontade, eu quero emagrecer, é um desejo real, sincero, né? Eu tenho vontade de levantar e fazer uma caminhada, uma corrida e comer menos, sentimental, né? Que é o gosto, por não gosto. Mas eu tenho uma determinação, eu vou fazer porque eu quero. Então, não é aquela vontade sentimental, aquela coisa, ai, porque eu gosto, aí eu não gosto. Não, não. É uma coisa que vai além, que toca o intelecto junto. A vontade e o intelecto têm que trabalhar juntos, né? Elas não podem ser desconectadas. É aquele dom preternatural que a gente viu lá atrás, né? Que Adão e Eva perderam. Né? Essa unidade, né? Da vontade com a inteligência, né? Que a gente agora tem que fazer um esforço tremendo para ligar a vontade à inteligência, né? Bom. Pode-se apalpar a alma humana? Não se pode nem apalpar a nossa alma, porque ela é espírito. Aqui, já me permitam fazer uma, uma ressalva, uma explicação. Muitos autores separam a nossa alma de forma didática, né? Não separam, porque não tem como separar a alma. A alma é uma coisa una, não é dividida. Mas dentro da alma, eles falam assim, né? Explicam, para que a gente entenda. Que existe alma e espírito, né? Alguns falam que tem alma e corpo. São Paulo, por exemplo, fala que nós somos espírito, alma e corpo, né? Esse espírito e alma é uma coisa só. Mas quando se divide, então, alma e espírito, alma é tudo aquilo que eu sou. Minhas vontades, meus desejos, meus sonhos, minha imaginação, meu conhecimento, tudo isso. E o meu espírito é onde Deus habita. É onde Deus habita a minha alma. É o lugar de Deus habitar. É o que Santa Teresa chama das moradas, né? Aonde Deus está na minha alma, lá no batismo, né? Foi Deus se tornou um habitante da minha alma, aí na habitação da Santíssima Trindade pelas águas do batismo. Então Deus mora dentro da minha alma. E esse lugar onde Deus mora, onde Deus está, é o Espírito. É o meu espírito.
Então, o espírito é esse local de unidade e proximidade com Deus. E ele está na alma, para que esse espírito, recebendo o valor devido que ele deve ter, ele consiga tocar, então, também os meus sentidos, meus sentimentos, os meus desejos, as minhas decisões, as minhas vontades, as minhas imaginações, né? Então, quando se fala de espírito e alma, eles estão falando de uma realidade única, né, que a gente chama de forma geral de alma. Mas essa divisão é só para entender que, então, que dentro da alma existe também então, esse local próprio de Deus e todo o restante é alma, né? Muito bem. A alma humana nunca morre. 52. A fé e a própria razão provam que a alma é imortal. Não só pela fé, não só pela revelação, mas também de forma racional podemos chegar à conclusão de que uma alma humana é imortal. A alma é livre, ou perdão, 53. É livre o homem nas suas ações? Sim, o homem é livre nas suas ações e cada qual sente dentro de si mesmo que pode fazer uma ação e deixar de fazê-la, ou fazer uma antes que a outra. Então, nós somos livres. Ah, existem condições determinantes porque uma pessoa passou por um trauma muito grande, sim, e deve ser trabalhado tudo isso, mas veja, às vezes pessoas que passaram por situações iguais fazem escolhas diferentes, né? Que passaram por problemas muito semelhantes e que fazem escolhas completamente diferentes, né? Dois filhos que são criados na mesma casa, receberam a mesma educação, o mesmo exemplo de pai, o mesmo exemplo de mãe, o mesmo carinho, a mesma formação, um escolhe um caminho completamente diferente do outro. Então, nós somos livres, apesar de a gente ter coisas, às vezes, que a gente tem que lutar contra ou a favor para conseguir fazer isso ou aquilo, mas nós podemos escolher, nós sempre podemos escolher o que fazer. Não é porque, dando um exemplo, assim, maior, grave, né? Não é porque eu vi alguém assassinando a minha família que eu tenho que matar alguém, que eu tenho que assassinar, não. É natural que uma pessoa que viu isso acontecer fique com muita raiva e tenha uma tendência a fazer isso, mas ela não é obrigada a pegar uma arma e dar tiro para tudo que é lado. Mas tem gente que faz e tem gente que não faz. Porque pode escolher, né? Isso dando um exemplo assim bem grotesco para que a gente possa entender, né? Ou então escolher fazer uma coisa antes que outra, né? Eu decidi primeiro rezar e depois tomar café. Eu podia ter tomado café e depois rezado, né? Então eu posso escolher o que fazer, se eu vou ou não fazer, e se fazer uma coisa antes ou depois. Então, eu sempre tenho liberdade, sempre, nós sempre temos liberdade para fazer as nossas escolhas. A alma, portanto, é livre para escolher, é livre, o homem é livre para escolher. 54. Explicai com o exemplo a liberdade humana. Vamos ver o exemplo que São Pio X nos dá. Se eu disser voluntariamente uma mentira, ou seja, se eu falar por vontade própria uma mentira, eu sinto que poderia deixar de dizer e calar-me. Então, quando eu falo uma mentira, né, eu poderia escolher não falar nada. E que também poderia falar de outro modo, dizendo a verdade, né? Então, por exemplo, vamos exemplificar o exemplo aqui, né? Eu quebrei um vaso, quebrei um vaso da minha mãe, que ela gostava muito, um vaso de flores ali. Tá? Quebrei o vaso. Aí eu chego e falo assim, mãe, o meu irmão quebrou o vaso. Uma mentira, certo? Agora eu poderia simplesmente não falar nada e ficar torcendo para nem perceber. Não mentir. Fiquei quieto, omiti. Ou poderia ter falado aquilo de uma forma diferente. Dizer, mãe, olha, eu estava muito mal, eu estava com sono e eu fui acender a luz e eu bati sem querer no seu vaso. Tá, né? Ou chegar e dizer, mãe, quebrei teu vaso. Bom, eu posso dizer de várias formas possíveis a mesma coisa. Né? Mentindo, não mentindo, falando a verdade de um jeito, falando a verdade de outro jeito, me calando. Eu posso escolher, portanto, tenho liberdade para fazer ou não fazer, né, aquilo que eu quiser. 55. Por que se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Disse que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus porque a alma humana é espiritual e racional, livre na sua ação, capaz de conhecer e de amar a Deus e de gozá-lo eternamente. Perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza de Deus.
Então, o ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus, porque ele é espiritual e ele é racional, portanto, ele tem espírito, tem alma, ele pode usar a razão, ele tem inteligência, e tendo inteligência, ele pode fazer escolhas, ele é livre. E sendo livre, ele pode conhecer e amar a Deus e gozá-lo eternamente, ou seja, estar com ele eternamente, que seja um dia chegar ao céu, certo? Essas coisas refletem a grandeza de Deus. E aí, e aí nós vamos perceber que, como eu falei já antes, né, que o ser humano, ele é, apesar de não ser a criatura mais nobre, que são os anjos, ele é o resumo de toda a criação. Por quê? Vamos ver. Uma pedra. A pedra, ela existe, ela tem existência. O ser humano também tem. Uma árvore, ela tem existência e ela tem vida vegetal, ou seja, ela se alimenta, ela respira, né? O ser humano também tem. O ser humano existe, tem vida vegetal, alimenta, respira. Um cachorro, ele existe, tem vida vegetal, se alimenta, respira, faz funções e tal, e tem vida animal. Tem sentidos, ele sente cheiro, sente é, gosto, tem frio, tem calor, sente dor, né? Tem sentimentos, tem sentidos, né? O ser humano também tem. Existência, vida vegetal, vida animal. Os anjos têm inteligência. O ser humano também tem. O ser humano, os anjos têm existência, têm inteligência, mas não tem vida vegetal, não tem vida animal. Agora, o ser humano tem todas as coisas. Uma pedra tem só existência. Uma árvore tem existência e vida vegetal. Um animal tem vida, existência, vida vegetal, vida animal. Um anjo tem existência e vida inteligente. O ser humano tem existência, vida vegetal, vida animal, vida inteligente. Então, o ser humano, ele é um resumo de toda a criação, está resumida no ser humano. Portanto, ele é a obra mais completa que Deus fez. Então, tudo que está no ser humano reflete um pequeno raio da infinita grandeza de Deus, de tudo aquilo que Deus criou e também daquilo que ele é, porque somos assim a imagem e semelhança, capaz de conhecê-lo e amá-lo. 56. Em que estado criou Deus os nossos primeiros pais, Adão e Eva? No estado de inocência e de graça, mas depressa perderam pelo pecado. Aliás, antes eu disse que a gente já tinha visto, vamos ver isso agora, né? Adão e Eva foram criados, o primeiro ser humano foi criado no estado de inocência e de graça. Uma criança, quando a gente diz que a criança é inocente, ela não tem essa malícia, né? Ela não tem esse desejo do mal, né? O ser humano foi criado assim, todo ser humano era assim. Não bobinho, mas alguém que não tinha desejo de fazer mal, que não tinha influência a fazer mal, né? E também de graça. Ele tem naturalmente o desejo a Deus, às coisas divinas, né? A buscar as coisas divinas. Pergunta 57. Além da inocência e da graça santificante, quais outros dons que Deus concedeu a Adão e Eva, os nossos primeiros pais? E aí vem uma coisa muito importante que a gente tem que conhecer. Além da inocência e da graça santificante, Deus concedeu aos nossos primeiros pais outros dons que eles deveriam transmitir juntamente com a graça santificante aos seus descendentes. E eram a integridade, isto é, a perfeita sujeição dos sentidos à razão, a imortalidade, a imunidade de todas as dores e misérias e a ciência proporcionada ao seu estado. Ou seja, a integridade. O que é integridade? É tudo aquilo que os sentidos desejam, querem, buscam, estão ligados à razão. Então, eu entendo que isso é bom, logo eu quero isso. A gente não é assim, né? Eu entendo que ir à missa todos os domingos é necessário, é bom, é justo, mas eu tenho preguiça, eu tenho a vontade de fazer outra coisa, eu queria acabar esse trabalho, eu recebi visita, eu aquilo. Então, a minha vontade nem sempre está ligada à minha razão, né? Eu sei que eu deveria passar o dia estudando, lendo, mas eu acho tão legal assistir televisão, ficar vendo as redes sociais, né? Então, assim, a nossa vontade não está mais ligada. Em Adão e Eva isso existia, essa integridade. Os sentidos,
eles eram submissos à razão, né? Era a razão que determinava aquilo que seria o sentido, né? Então, eles tinham essa graça, né, dessa integridade que nós não temos mais, que foi perdida por causa do pecado. Segundo, a imortalidade. Adão e Eva não morreriam. Adão e Eva não iriam morrer. O projeto de Deus é que eles não morressem, que eles vivessem até a consumação dos tempos, até o fim dos tempos, e depois, numa vida longa e feliz na terra, fossem levados para a glória do céu. Não passariam pela morte. Estariam todos aqui, desde o primeiro até o último humano nascido, todos convivendo em harmonia, em alegria, com todos com integridade, até o dia em que Deus quisesse levar todos para a alegria maior e verdadeira, que é o céu. Essa era um dom que não faz parte da natureza do ser humano, tá? Por isso que esses dons se chamam dons préternaturais, né? Que vão além da natureza. Não é que são antinaturais, não. São préter, que vão além da nossa natureza. Préternaturais, né? Então, é da natureza humana morrer. É da natureza humana a morte. Mas nós recebemos esse dom que vai além da nossa natureza, que era a imortalidade. Tínhamos recebido, né? Em Adão e Eva. Depois perdemos. Terceiro, a imunidade de todas as dores e misérias. Adão e Eva não sentiam dor e não tinham miséria. Adão e Eva não precisavam se preocupar com doenças, com trabalho. Eles nunca passavam dores e misérias. Eles receberam esse dom. E por fim, o quarto, a ciência proporcionada ao seu estado. Adão e Eva conheciam todas as coisas que precisavam conhecer. Isso também não é natural, assim como os outros três também não. Mas Adão e Eva receberam essa graça de Deus. Por isso que Deus fala assim, Adão, né, deu a nome a todas as coisas. Não é porque Adão, de repente, ficou pensando no nome louco por aí, aqui, lá, e inventando nome. Não. Adão deu o nome para a coisa por aquilo que a coisa era. Adão conhecia aquela coisa, né? Adão e Eva não precisava ficar estudando anos e anos e anos e anos para entender como que funciona o sistema num átomo, ou o universo, ou as leis da física, ou então o relacionamento, a filosofia, a política, não precisava ficar estudando tudo isso. Eles conheciam todas as coisas que eram necessárias para o seu estado, né? Então, vejam, eles não precisavam, vamos resumir, não precisavam estudar, não precisavam trabalhar, não precisava se preocupar com a morte, não precisava ficar lutando contra tentações internas, né? Externas sim, que foi o que eles caíram, né? Mas contra tentações internas, porque os sentidos eram submissos à razão. Então, eles tinham esses quatro dons preternaturais: a integridade, a imortalidade, a imunidade das dores e misérias e a ciência proporcionada ao Estado. Tá? 58. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi um pecado de soberba e de grave desobediência. Exatamente o mesmo pecado que Lúcifer e os demônios cometeram, de soberba. Porque a serpente, que é a figura de Satanás, vai até Adão e Eva e fala a mesma coisa. Diz assim, olha, Deus disse para vocês não comerem esse fruto aqui, porque senão vocês iriam morrer, porque vocês iam conhecer o bem e o mal, e aí vocês teriam... Não, Deus está inventando história. Capaz, ó, imagina, né? A serpente chamando Deus de mentiroso, né? Não, não é isso. É que Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, o que vai acontecer é que vocês vão ser iguais a ele. Ou, né, então, assim, ó, vocês vão ser tão bons quanto Deus. Ele não quer isso. É o pai da mentira, né? Aí nasce a mentira. A primeira mentira contada para o ser humano foi ali, né? Por isso que Satanás é o pai da mentira. Ele que criou esse negócio, né? Então ele mente para o ser humano e o ser humano acredita, né? Olha só, em vez de acreditar em Deus que o amou, que o criou, que deu a ele integridade, deu a ele imortalidade, imunidade às dores, ciência proporcional ao Estado, Deus que deu tudo isso, colocou isso no paraíso, né? Tudo isso. Em vez de acreditar nesse, acreditou na serpente, um demônio. E aí comeram do fruto proibido e para serem como Deus, porque queriam ser como Deus. O mesmo pecado que Satanás teve, né? De querer ser igual a Deus, né? De querer ter o mesmo poder do que Deus, né? Então, esse é o pecado original, né? O pecado da soberba e da desobediência, né?
desobedeceu Deus que disse que não era para comer daquele. A única ordem que Deus deu, o único não que Deus falou foi não comam daquele fruto, só isso, né? E fizeram exatamente isso. Então, a soberba e a grave desobediência é o pecado original, que é esse pecado que vem das origens, porque foi o primeiro pecado, né? E que é transmitido por todos, para todo ser humano. Nós vamos ver isso nos próximos números ali para frente, na próxima aula, tá bem? Vamos concluir então esse momento, agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele nos tem ensinado e pedir que Ele nos dê a sabedoria necessária para aprender a viver santamente a nossa vida. Suplicamos, portanto, assim, a proteção materna da Virgem Santíssima, da Virgem Maria e dos nossos anjos da guarda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aqueles que tiverem perguntas, dúvidas, podem mandar ali pelo WhatsApp. Todos têm lá no grupo o meu número. Fiquem à vontade para mandar durante a semana. Deus os abençoe.